Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bel Bittencourt, artista plástica e fundadora do estúdio Bel Bittencourt. E hoje eu estou aqui, novamente fazendo esse vídeo para esclarecer um pouquinho das dúvidas que teve das pessoas que assistiram meu vídeo passado, que eu contei um pouquinho da minha trajetória na arte, contei um pouquinho do que a arte fez na minha vida, né? Era um momento assim que estava bem caótico para mim. Eu estava entrando num período de menopausa, alguns problemas pessoais, eu estava com crise de ansiedade, distúrbio do sono. E eu contei um pouquinho, e através disso, teve várias dúvidas que as pessoas me enviaram, querendo saber realmente, qual seria mesmo o poder da arte nesses problemas de depressão, ansiedade, se realmente ela poderia fazer tudo isso, E hoje, como eu sou prova disso, eu quero falar mais um pouquinho. Então eu até peguei assim relatos de algumas pessoas que através da arte em geodos já fizeram alguns trabalhos comigo e têm desenvolvido a arte, Então conversei um pouquinho com essas pessoas, que foram pessoas também que passaram pelos mesmos problemas. Fui a fundo até ver um pouquinho, estudar, pesquisar um pouquinho, sobre a arte, sobre a nossa vida, nosso cérebro, nosso emocional, E hoje eu vou falar assim um pouquinho disso aí, mais detalhado e mais a fundo devido às dúvidas que teve, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho dos benefícios. Esses benefícios, ele abrange todas as idades através da arte, Isso desde o bebezinho até, vamos por lá, o idoso lá de 100 anos, se ele conseguir a fazer alguma arte, isso vai ser de uma melhora incrível. O benefício, ele é demais, Então eu vou falar um pouquinho desses benefícios, que os trabalhos manuais, a arte faz, porque elas estimulam as habilidades motoras, os sentidos, exercitando as capacidades do nosso corpo físico. Como já disse, esse tipo de ação tem grande impacto no cérebro, que é muito importante para a memória, concentração, para a lógica, e etc. Outro grande benefício, que é o combate à depressão, que foi as dúvidas que me mandaram muito sobre ansiedade e depressão, e como já relatei, no vídeo passado, como eu falei, como eu venci, estou vencendo com a arte, que é essa arte que eu faço, a arte inspirada nos geodos, E eu explico, tudo lá quando eu iniciei essa arte. E como já disse, a arte é uma ótima forma de socializar as pessoas, de possibilitar que elas possam transmitir conhecimento umas às outras e até mesmo a gente deixar para as outras gerações, Que coisa gostosa isso, E o que pode evitar um sentimento assim comum entre as pessoas nessa fase, Que a gente já não seja mais útil, as coisas já não faz mais sentido, É como se fosse até um fardo, Então tudo isso, a arte vem e ela faz essa mudança, ela transforma todos esses pensamentos, em algo assim magnífico, uma energia muito boa pra gente, Então, e durante o processo de criação, que você começa a prestar atenção em pequenos detalhes, valorizando e percebendo, sempre a diferença que cada coisa faz, é isso que, assim, por menor que seja, vamos supor até que você está, vamos dizer, assim, eu vou dar um exemplo de algo muito pequeno, vamos por assim, pregar um botão. Para você pregar um botão, durante esse processo, você tem que prestar atenção, você tem que cuidar dos detalhes, porque senão
não tem como desenvolver ou ficar legal, né? Então você vê, já com tudo isso, ó, você vê algo muito simples, que nós achamos muito simples, né? Que eu acredito que tem pessoas, eu mesmo, não, eu assim, eu até prego o botão, mas não fica muito legal. Então eu acho que são essas pequenas coisas assim, que isso vai estimulando o nosso cérebro e isso vem trazer essa mudança, essa transformação. Você sofre de estresse ou ansiedade? Se a sua resposta é sim, provavelmente você já procurou inúmeros métodos para se livrar dos sintomas e incômodos, né, que essas patologias do mundo moderno nos provocam. Isso eu falo por mim. Entre remédios e terapias, esporte, outra coisa, né, sempre a gente vai atrás de uma alternativa, né? Ou às vezes você também já tenha tentado se inscrever em um curso de pintura, ou até mesmo se arriscado num bordado. Mas será que você levou a sério o poder das artes? Forte isso, né? O poder das artes. Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir. O poder das artes, ela tem esse poder para fazer tudo isso que eu já falei. E o grande obstáculo encontrado por nós, né, pelas pessoas ansiosas que buscam nos trabalhos manuais, né, a fonte para essa recuperação e alívio do estresse do dia a dia, né, o grande obstáculo é a própria mente. Isso porque na maioria das vezes nós estamos tão acostumados com as cobranças constantes de rotina, das pessoas, ou até mesmo da gente, nós mesmos, né? Às vezes nós se cobramos tantos e deixamos nos levar por essa rotina e toda essa cobrança, e nós acabamos entrando, né, nesse círculo vicioso. E é comum que quando se faz algo com as próprias mãos, as pessoas começam a dar mais valor, né? Principalmente que quando você está fazendo alguma arte, automaticamente isso já leva o interesse de alguém comprar, né? Alguém vai consumir, seja lá o que for, né? E isso já começa a mudar na tua cabeça, isso já começa a criar uma nova realidade, né? Isso ajuda a colocar os problemas em perspectiva e a priorizar determinadas ações, né? Porque você começa já a fazer os seus projetos e isso tudo tem uma movimentação, né, de muito benefício. E como eu já mencionei, né, o fazer manual ele tem influência sobre os sintomas da depressão por causa desse desenvolver, né? Que o desenvolver de uma criação é possível você descobrir novas habilidades, sentir-se útil, capaz, vencer desafios, né? Exercitar sua originalidade. E além disso, é uma forma de conectar com outras pessoas, né? Que, como a gente fala, você começa a socializar, né? E até com você mesmo, né? Vem essa transformação. Né? E eu te pergunto, você ainda tem dúvida que a arte pode te ajudar? É impossível, né? Depois desses relatos, do que eu falei, ainda tem mais coisa. De tudo que aconteceu comigo, né? Eu tirei uns tópicos aí de pesquisa de especialistas sobre o assunto e nós vamos continuar falando disso aí, porque a arte, eu falo assim, ela é algo que ela te traz esse bem-estar, ela te devolve a autoestima, ela te devolve até o autoconhecimento que é tão importante para nós. E é essa cobrança que não nos permite criar sem o perfeccionismo. Eu vou até dar alguns exemplos aqui, né? Que nós começamos
vamos supor, nós começamos a fazer um desenho e logo que nós já começamos, nós pegamos seja uma folha de papel, sei lá onde que você esteja desenhando, o que nós já queremos, o que vem na nossa mente? Nós queremos o perfeito, né? Se nós mergulharmos os pincéis na tinta, né, mas não antes de rascunhar o modelo na tela lápis, né, isso para nós já se torna algo assim que já não vai ser perfeito, porque nós estamos acostumados, nós queremos modelos, nós queremos padrões, né? Se nós colocarmos a mão na argila, né, antes de termos a certeza que vamos esculpir exatamente aquele objeto ou qualquer outro, sei lá, um vaso, ou qualquer outro objeto maravilhoso, já tem na cabeça que tem que ser aquilo impecável. Né? Tem pessoas que elas não se permitem a sair fora dos padrões, aquilo não sair igual, e já é uma coisa assim, é uma outra coisa que a arte já te liberta. Porque para a arte não tem o perfeito, não tem o bonito. A arte é arte, é tudo que você criar com as tuas mãos, o que a tua imaginação permitir, né? Aquilo ali é perfeito, né? Por isso eu te falo, esqueça a perfeição. A criatividade não trabalha onde há padrões que são rigorosamente seguidos, né? E a sua mente, ela vai estar trancada em uma extremidade de detalhes, né? Indignamente desenvolvidos por você mesmo, né? Para assim adiar sua liberdade criativa. Eu conversei essa semana com uma pessoa e ela estava me falando de um livro que ela leu, até falando da nossa criatividade, né? E ela falando tanto que a criatividade, né, a arte te leva a isso, né? E eu não me lembro bem o nome na verdade eu não me lembro o nome dos autores, mas eu sei que o livro era A Criatividade Cura, né? E acreditam que a criatividade nasce, né? Esses autores, eles escrevem isso e eles acreditam que a criatividade nasce da necessidade de expressão do ser humano, né? Por isso, seguir um padrão, um modelo e tentar ser perfeito, esqueça. Simplesmente isso não funciona, né? Eu falo novamente, esquece a perfeição. Isso aí já é um começo já da cura dos seus problemas. Os próprios livros de colorir, não sei se alguém lembra, ainda tem muito hoje, né? Esses livros que estiveram em alta há pouco tempo, também tiveram seu declínio depois de se tornarem um padrão seguido por todos, inclusive nas redes sociais. Eu cheguei a participar de alguns, né? Quem não tivesse a mandala colorida de maneira mais perfeita estava fora do hall dos artistas do fim de semana. Não sei se alguém lembra disso, até participou, né? E eu tive em um grupo e era bem isso. Nós tínhamos que seguir um padrão e aquilo começava a ficar cansativo, né? Aquilo foge do que é a criatividade, o que é a arte, aquilo que nós queremos expressar realmente. Aquilo lá sai totalmente fora, né? Porque a arte mesmo, a arte ela liberta, né? Vou dar um exemplo simples, né? Falando das crianças. Você já viu uma criança de jardim de infância criando seus desenhos? Uma criança de jardim de infância, né? Pode ser até, quem sabe você lembra do seu filho pequeno, ou você ainda tem um filho pequeno, sobrinho, né? Hoje eu já tenho a minha neta, tenho sobrinhas também pequenas, e eu vejo muito isso,
né? Elas se lambuzam em tinta, né? Fica naquele monte de lápis de cor e massinha, giz de cera, e aquilo vai criando uma mistura, né? Então, assim, eles estão tão pouco preocupados com o grau artístico da sua obra, né? E elas aproveitam fazer, né, o artístico, fazer o que é a arte, né? E não a arte em si. Elas aproveitam isso. Que quando as crianças usam essa criatividade, né, elas estão usando essa criatividade sem medo do certo ou do errado, né? E desenham seres fantásticos. Elas vão e faz aquele colorido, tudo fora das linhas, misturando tudo, né? E de repente até sai daquilo ali, pode ser um rabisco, mas se você pedir para a criança contar o que ela fez ali, ali tem uma história. Ali tem um animalzinho de estimação, ali tem um amiguinho, às vezes é muito comum, tem a família, né? E elas conseguem identificar certinho ali cada coisa. Para nós aquilo ali é só um rabisco, mas para ela não. Tem um amiguinho invisível, né? E elas não têm esse medo da imperfeição, né? Ainda não está presente nessa fase da vida dela. Então é por isso que ela consegue, ela desenvolve e ela está tão longe, né, desse problema que hoje assola, né, a gente, que seria a ansiedade, né, e a depressão. O resultado final não é importante como processo de criação, né? Quando nós nos entregamos a fazer algo na área da arte, com a mesma mente liberta de uma criança, né? Sem modelos, sem expectativa, sem perfeição, né? Nós alcançamos um estado de paz que muitas pessoas comparam, né, esse estado ao estado meditativo, né? E basta a gente, né, nós desapegarmos dessa teoria confusa de resultados e metas, né, criada pela geração tecnológica na qual vivemos, que para nós tornarmos capazes de viver momentos de paz, né, com a gente mesmo. E o mundo lá fora que nos dá uma trégua, né, aqui no nosso eu, no nosso interior, né? É só permitir que a imperfeição flua sobre suas mãos. Porque a hora que nós queremos a perfeição, é porque nós já temos aquele modelo, nós já temos aqueles moldes, né, já pronto na nossa mente. Né? E tudo isso pode parecer meio simples de se dizer, né? E bem mais complicado de se colocar em prática. Mas então, se você ainda não se convenceu do que o trabalho com as mãos pode fazer parte, né, ser assim, uma parte fundamental do seu tratamento contra o estresse, a ansiedade, né, eu te convido, fica aí, vamos conhecer mais, né? Eu quero falar mais disso aí, tem bastante coisa aqui ainda, porque nós queremos chegar nessa teoria de ser quebrada, né? Essa perfeição, esse molde, né? Porque só assim nós vamos alcançar, né, esse estado estado de paz, de tranquilidade, né? Que tanto a gente busca. Então, gente, olha, tudo isso que eu falei, né, e eu sou prova viva disso e posso te falar com propriedade e digo, vale a pena, vale muito. Você ganha mais autoconsciência, né, que é o mesmo do autoconhecimento, né, ou seja, é a capacidade de olhar para si mesmo com honestidade, com desprendimento, sem julgamentos ou autocrítica. É a capacidade de se reconhecer por inteiro, né? De identificar todos os defeitos e qualidades,
né? E todo o bem e todo o mal que nos compõe, né? Porque nós somos um misto, né? Então, nós temos essa balança aí. É que quando você começa a se questionar, né? Perguntas como como eu tenho lidado com meus erros, né? Será que eu preciso mesmo estar no controle de tudo? Né? Ou simplesmente posso me desapegar de certas coisas, né? Como eu me sinto diante das situações do meu dia a dia, né? E isso passa a se tornar corriqueiras, né? E mesmo sem perceber, você começa a ter mais consciência de si mesmo, do seu lugar no mundo. Quanto mais nos propomos a fazer esse exercício, mais temos a oportunidade de entender, né, toda esse estado, essa relação aí emocional. Então, e também nós passamos a compreender que a única pessoa responsável, né, por nossas escolhas e consequências por conquistar e valorizar nossas conquistas, né, e bem como cometer, assumir e superar as falhas, tudo isso se resume que somos nós mesmos, né? Não é papel mais de ninguém. Né? E isso, a arte é uma outra coisa também que ela nos transforma, né? Ela nos transforma, nos traz, né? Você se torna mais resiliente, né? E a resiliência ela é a capacidade de lidar com essas diversas situações do dia a dia, né? Sejam elas boas ou ruins. Né? E quando você se permite ser criativo, sem cobrar perfeição em seus traços, sua mente, né? Você passa a entender que a vida é imperfeita e que nem tudo ou quase nada sai como planejado. Né? Olha que coisa boa, né? É você ter essa capacidade, né? Porque ao você se tornar mais resiliente, né? Isso você já começa a entender melhor, né? Isso você já começa a absorver de uma maneira diferente, né? Então, quando seja, sei lá, quanto maior o abacaxi, né, que o mundo aparece, né, que o mundo te dá para ser descascado, você simplesmente resolve o problema. Né? Você vai resolver quando pode resolver. Ou sorri e aceita. Né? Quando não pode resolver, gente, vida que segue. Então, olha que legal, olha o que a arte nos traz, né? Olha o que ela faz com a gente. Então, isso aí é uma das coisas assim que eu acho muito importante, né? Porque um problema que eu tinha, assim, questão das coisas, quando vinha algum problema, eu achava aquilo tão grande, tão impossível, e aquela coisa de você querer resolver e não conseguir, aquilo te traz, né, me trazia uma frustração enorme. E hoje o que eu penso é o seguinte: se eu conseguir resolver, ótimo. Se não consegue, o que vamos fazer? Sorrir e aceitar, né? E vai ser resolvido quando puder, né? Jogamos para o universo e ele se compromete do resto, né? Às vezes você pode pensar, mas não é tão simples assim. Nós sabemos que não é tão simples, mas nós temos que trabalhar nossa mente, nós temos que se preparar para chegar nesse estágio. Porque senão, infelizmente, tem coisas que fogem do nosso controle, né? E tem coisas assim que realmente nós temos que entregar na mão de Deus, né? E é só para Ele mesmo. E só que mesmo você tendo, independente de religião, né? Que você seja no que você confia, no que você tem fé,
Se você não tem isso na cabeça e você quer resolver do teu jeito, e se você não resolver, isso te frustra, né? Você fica frustrado com isso. Então você vê o problema interior que você traz, não só interior, né? Porque isso você vai exalar para o exterior e vai, assim, o problema ainda vai, se era um abacaxi grande, ele vai virar enorme. Então, isso, olha, a resiliência é mais uma coisa que eu te provo, né? Acabei de falar, de relatar, que a arte faz essa mudança para chegarmos, né, nesse estado. Outra coisa, assim, muito legal é que você se torna mais confiante nas suas decisões. Isso também é um fruto da autoconsciência que ganhamos, né, ao praticar a arte de cada dia, né? A arte realmente é uma terapia. Ela nos conecta com a nossa capacidade de criar e com a nossa essência do ser, né? O fazer envolve o processo, o caminho que se trilha para gerar e dar forma em algo, né? Que, no entanto, o artesanal ele ensina também a apreciar a estrada, né? Que isso é tão importante, né? E você, não é o que é legal, enquanto na tua caminhada você está apreciando, você está vivendo legal essa estrada, né? Você está absorvendo e observando, né? Você absorve as coisas boas e observa com outros olhos aquilo, né, de tão belo, com os olhos bons, os olhos que a tua alma necessita, né? No entanto, o artesanal, né, ele no tempo certo, com todos os seus obstáculos, né, e suas belezas, ele te ensina isso, né, que não é só apenas o destino final, que nós temos que também apreciar, né, a estrada, né, esse caminho, né? Nós podemos simplesmente ser, respirar, aproveitar o momento, aceitar as imperfeições, né, claro, e evoluir por meio dessa conexão, né, com o nosso interior, né, deixando de lado essas pressões externas constantes, né, que nós somos bombardeados todos os dias, todos os instantes, né, assim, vamos falar das nossas notícias, né, tudo que nós vemos, a internet, né, aquilo recheado de coisas, tem muita coisa boa, mas também agora por esse momento que a gente tá vivendo, né, somos assim sobrecarregados, né, de tanta pressão, né. E o primeiro ponto, né, que é o autoconhecimento, da mesma forma que meditações, orações e práticas religiosas, né, ou espirituais, a criação artesanal ela tem a capacidade de trazer à tona muito do nosso ser, da nossa personalidade, dos nossos medos, né, os traumas, né, e alguns bloqueios. Por exemplo, né, ao fazer uma peça de geodo, né, pode surgir diversos questionamentos, né? Será que eu tenho a capacidade de fazer o que eu quero? E se não ficar parecido com o que eu imagino? Você tem coragem de arriscar e fazer algo diferente? E se eu errar? Tenho a força de vontade de recomeçar? O que as outras pessoas vão falar e pensar do meu trabalho? A opinião alheia tem um poder de mudar o que eu quero fazer, né? Então nós temos que se libertar de certas coisas que todo esse questionamento, ela entra naquela forma de moldes, né, de modelos, de coisas já que estão assim,
já prontinhos, né? E que querem que nós seguimos, né? Que na nossa mente, se nós deixarmos nos levar, nós ficamos muito preocupados com isso e nós acabamos tendo a tendência de ficar só na opinião alheia, na opinião do outro, né? O que ele vai pensar, e isso acaba tirando até a oportunidade de eu errar, né? De fazer o imperfeito. E daí nós travamos, né? Mas eu te convido para você experimentar. Vamos experimentar juntos, né? Isso aí é encantador, é libertador. Eu falo, é liberdade e transformação. Olha, hoje eu não tenho um modelo assim, e tão pouco estou preocupado sobre a opinião das outras pessoas, o que se elas vão gostar, se elas não vão gostar. A opinião do outro para mim sobre a minha arte, sobre o que eu desenvolvo, já não me interessa mais. Isso aí já foi algo que eu já libertei, porque não adianta. Eu aprendi que eu tenho uma personalidade, eu coloco aquilo na minha arte, né? E é impossível, principalmente questão de cores, né? Nós temos cores que nós sentimos melhores e com outras nem tanto. Uma coisa assim que eu vejo muito é os traços, né? A gente começa a fazer alguma coisa, de repente o mesmo traço que está numa outra peça está ali, porque já é algo nosso, né? E a hora que eu quebrei esse negócio, essa objeção de será que eu vou conseguir fazer, o que vão pensar, será que vai dar certo, né? E vou fazer igual ou não, eu tenho capacidade ou não. Quando eu quebrei isso, aí eu consegui desenvolver a minha arte. E hoje eu sou muito feliz com ela. Não sei tudo e nunca vou saber. A cada dia eu procuro melhorar mais um pouquinho. Não tenho pressa, né? Hoje eu sei, posso saber mais que algumas pessoas, mas não sei tudo. E sempre estou pesquisando, estou estudando, procurando a exercitar todos os dias, porque é a prática que nos leva a melhorar tudo que nós queremos, aperfeiçoar, lógico, né? E hoje a minha intenção, uma frase que eu trago comigo, que a minha intenção é transmitir o encanto do universo através da arte por minhas mãos, né? Muito obrigada a você que me segue, que ficou até agora aqui comigo, tá? E quem tem suas dúvidas, querem continuar mandando, quiserem colocar suas opiniões lá, o que querem saber mais, o que querem ouvir, eu estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado e um grande beijo a todos.